Glória a Deus, glória a Deus. Antes de entrarmos, compartilharmos algumas coisas da parte do Senhor, só queria, partilhar isso com vocês. Vocês são minha família. Hoje eu completo 12 anos de casado. Aleluia, dia 17 de abril. De 2010 eu disse sim a essa mulher de Deus ungida que eu amo tanto. Aleluia, eu me sinto honrado em poder comemorar o meu aniversário de casamento compartilhando da palavra do Senhor, e falando do doce Espírito Santo que tem nos conduzido a lugares tão altos, não só eu, como toda a minha família, Enfim, é maravilhoso, irmão, você casar com uma mulher de Deus, Deus, cheia do Espírito Santo, cheia da palavra, cheia de ousadia, cheia de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus, é muito bom você estar numa família onde o Senhor é o centro, onde Deus é o centro, e eu celebro esses 12 anos de casamento, louvando a Deus de todo o meu coração. Aleluia, Deus é bom. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Aleluia, eu gostaria de compartilhar, que o Senhor possa me ajudar, que o Espírito Santo possa me ajudar, falar um pouco sobre, o pastor Júnior de manhã falou sobre o Espírito Santo sobre nós, essa unção sobre nós que nos capacita, Eu amei o exemplo da água, que a água por fora, nos lava, e é benção para o irmão, que você não vai estar com, deixa quieto. Eu gostei demais desse exemplo, muito bom. Mas eu queria compartilhar com você nessa tarde um pouco sobre o Espírito Santo dentro de nós, nos conduzindo, nos guiando. Irmãos, eu tenho, opinião minha, Tarcísio, pessoal, que uma das maiores ferramentas para o crente hoje é ser guiado pelo Espírito. Você tem informação privilegiada, me permita falar dessa forma. Ele comunica a ti coisas que estão para vir. Ele te anuncia, ele te ajuda em decisões, ele te conduz, ele te coloca no lugar certo. Sabe o que ele faz? Ele não deixa o seu sentimento te enganar. Olha que coisa maravilhosa. O teu sentimento diz, vai que é por aí. O Espírito Santo diz, não vá. Irmão, só para crente, cheio do Espírito, nascido de novo, que o Espírito Santo habita, que sabe ouvir a voz de Deus, é que desfruta desse benefício. E eu quero deixar você aguçado nessa tarde. O que, pastor? A ouvir a voz do Senhor. Às vezes tratamos a direção do Espírito para nossas vidas como se fosse um evento isolado. Você vai vivendo, de repente, ai meu Deus, eu preciso ser guiado. Não, a nossa vida deve ser conduzida por Ele. Não é um evento que você de vez em quando, você se vê num lugar, ai meu Deus, eu preciso agora que o Espírito Santo me guie. Não, você precisa vir na direção do Espírito. Sempre quando eu aconselhava jovens, adolescentes, por um bom tempo, a gente trabalhou com eles, e eles ficavam um pouco querendo saber para cumprir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Pastor, eu quero, e às vezes quer meter os pés pelas mãos. E eu lembro que eu compartilhei com eles algo, isso, com um especificamente, não me lembro ao certo. Eu falei, faça o seguinte, quando você acordar, ok, logo cedo você entrega a sua vida ao Senhor naquele dia. Não pensa no dia seguinte, não, pensa naquele dia. Diga para o Senhor que você quer fazer a vontade dEle naquele dia, que o Espírito Santo possa te guiar em decisões naquele dia. Porque se você fizer isso todo dia, ao final dos 365 dias, você vai ter feito a vontade de Deus. Você vai ter sido conduzido pelo Espírito. Você vai ter sido guiado por Ele. Agora você tem que estar disposto. O Espírito Santo não vai pegar a marra, o Espírito Santo não vai empurrar a goela abaixo, o Espírito Santo não vai forçar isso em você, o Espírito Santo não vai, vamos, você vem. Não, Deus falou para vir, então você vem. Não é assim que funciona. É doce, Espírito Santo, a voz é suave. O Senhor disse que tem um fardo para nós. Rapaz, esse fardo é leve, esse jugo é suave, não é um negócio imposto, obrigado, você tem que vir. Mas eu vou te dizer uma coisa, se você seguir esse rio do Espírito, você vai para um lugar de sucesso. Você aprender a discernir essa voz, identificar, você vai para um lugar de sucesso. 1 Tessalonicenses, você abre lá, capítulo 5, versículo 23, a palavra do Senhor diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nesse texto, a Bíblia mostra que o homem é um ser trino, tendo um espírito, alma e corpo. Costumamos dizer, como o irmão Reagan nos ensinou, que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo.
Mas eu queria trazer esse entendimento para que você soubesse que você não é essa casca que você está vendo. Você é um espírito, você é um ser espiritual. Você tem uma alma, uma razão, uma lógica, um entendimento, e você habita num corpo. O sentimento é o que nós temos contato com o corpo, com os sentidos. A razão, a lógica é o que nos dá o contato com a alma. Mas a nossa consciência, como a Bíblia fala, a voz do coração, é do Espírito. Então tratamos isso às vezes didaticamente, mas não tem como você, meu corpo fica dormindo, o Espírito vai para a igreja e a alma vai estudar. Não, a gente não divide assim, não tem como, você não vive assim. Mas você precisa entender que a Bíblia trata dessa forma, para que Satanás não te engane, trazendo algo na tua cabeça e falar, isso é Deus, isso é Deus. Não, calma. Como é que eu posso saber? Que crivo eu posso fazer para saber se é a direção certa? Como é que eu posso seguir isso? Vamos estudar mais um pouquinho, você vai para daí. Em João capítulo 14, versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: e eu rogarei ao Pai, Jesus disse, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Diga comigo, para sempre. Para sempre. Mais uma vez, para sempre. Para sempre. Só para ficar firmado, para sempre. Para sempre. Aleluia. Esse Espírito, ele não te abandona. O Espírito do Senhor não te deixou no dia que você acordou e não se sentia crente, não se sentia salvo. Eu não me sinto bem, mas o Senhor disse, ele vai estar para sempre. Amém. Rick Renner fez a definição desse texto, eu achei maravilhoso conforme ele colocou. Ele coloca assim: eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará alguém que é exatamente como eu, de todas as maneiras. Ele será idêntico a mim na maneira de falar, na maneira de pensar, na maneira de atuar, na maneira de ver as coisas e na maneira de fazer as coisas. Quando Ele estiver presente, será exatamente como se eu estivesse presente, porque nós pensamos, nos comportamos e agimos de modo igual. Jesus está falando que o Espírito Santo veio para ser como Ele, outro igual, para estar ali contigo, para te ajudar, te conduzir, te pegar pela mão e dizer, vamos lá. Se você ler os evangelhos, Jesus nunca tratou o Espírito Santo como uma coisa, sempre era Ele. Amém. Repare isso, né, na Bíblia, Ele. Não é algo, não é um sentimento, não é um vento, um fogo, uma pomba, não é Ele. Amém. O Espírito Santo é Deus. Jesus está dizendo, eu estou aqui, mas quando eu for, vai vir Ele, igual a mim, para estar com vocês, para consolar vocês, para conduzir vocês, para guiar vocês, para dar direcionamento para vocês. Ele vai vir. Deixa eu te dizer algo, já veio. Evangelho de João, capítulo 7, volta um pouquinho. Verso 38, João 7, 38. Diz assim: se alguém tem sede, 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Quem crê em mim, como está escrito, do seu interior vai fluir um rio. E Jesus explica que tipo de rio é esse. Esse rio eu falo acerca do Espírito que vocês vão receber. Não recebeu ainda porque eu estou aqui, mas quando eu for, ele vai vir. E quando esse rio estiver dentro de você, irmão, não vai ter represado, vai ser água para tocar pessoas. E eu amo o entendimento desse texto que diz assim: quem crer nele, como está escrito. Porque se você for aí fora e perguntar, você crê? Creio, você quer? Creio. Mas você crê como diz a Escritura? Porque para fluir rio, tem que crer como está escrito. Tem que acreditar como diz a Escritura. Tantas pessoas, irmãos, eu vejo, já vi, já participei
de serem libertas, porque entenderam como a Escritura diz. Não foi algo que a gente fez, falou muito bonito, rebuscou, fez um negócio e tremeu, arrepiou. Não, eu só trouxe, você não está entendendo. E eu mostrava, quando pastor, mas é isso agora. E a pessoa sai correndo e sai festejando, porque ela creu como está escrito. Estava desvirtuado, estava troncho, estava perdido, mas acreditava agora. Eu acredito como está escrito. A Bíblia diz que quando você acredita como está escrito, tem rio fluindo. O Espírito está pronto para pegar junto. A Bíblia diz em Gênesis que o Espírito pairava sobre a face das águas, sobre a face do abismo. Eu creio que aguardando um comando da parte do Senhor. E aí o Senhor, quando fala, haja luz, o Espírito Santo vai lá e coloca a palavra para correr. Divisão do firmamento. Você sabia que para o diabo a palavra de Deus na sua boca é Deus falando? Ele não sabe distinguir. Sois deuses. Isso trouxe muita confusão para os teólogos da época. Quando o Senhor trouxe essa revelação para ele, que estava escrito nas Escrituras, nos pergaminhos. O Espírito Santo habita em nós, irmãos. Que essa consciência possa aumentar e crescer cada vez mais. Que você entenda que esse rio vai crescer, vai ficar forte, vai ficar maduro e você vai entender, é para cá, é para lá, é para cá, é para lá. 1 Coríntios capítulo 3, passa só abrir lá, por favor. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16. (3:16) 3,16 diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. O Senhor me alertou, já li tanto esse texto. Hoje você não é somente, me permita dizer dessa forma, casa do Espírito Santo. A Bíblia diz que você é templo. Existe uma diferença entre templo e ser uma casa. Você concorda comigo? Um santuário, um templo, um lugar sagrado, um lugar que você não faz de qualquer forma, não faz de qualquer forma, não deixa de qualquer forma. Eu falo porque nós, como o corpo pastoral dessa igreja, irmão, nós estamos tendo zelo com esse lugar como templo. Hoje nós nos reunimos, amém? Para orar, para buscar ao Senhor. Esse lugar é sagrado, é consagrado a Deus. Cada instrumento, cada coisa que tem aqui, tudo é consagrado ao Senhor. Nós não tratamos de qualquer forma. O Espírito Santo não habita numa casinha velha, não, maltratada, não. Ele te considera como templo, algo sagrado. Ele habita no templo. Quando você nasceu de novo, você não foi, eu nasci de novo, então eu sigo a vida, né? Agora Jesus entrou. Não. Quando você nasceu de novo, não segue a vida, não. Quando você nasceu de novo, começa uma nova vida. Jesus não perdoou, Jesus perdoou meu pecado, eu aceitei Jesus, glória a Deus. Não foi só uma questão de perdão de pecados. Foi uma questão de mudança de natureza. Trocou, estava morto, agora está vivo. Talvez, pastor, eu estava meio barrigudo, continuei barrigudo, estava careca, continuei careca, é alto, continuou alto. Não estou falando de corpo, lembra? Espírito, alma e corpo. Não estou falando de corpo nem de alma, estou falando de você, espírito. Estava morto, agora vive. Aleluia. Trocou a natureza, mudou. Mas eu não sinto. Mas não é por sentimento, é exatamente porque você acreditou que Ele morreu, que Ele ressuscitou, e você entregou a sua vida a Ele e a sua história mudou. Mas a proposta não é mudar a história, vida nova, e agora? E agora eu sigo ouvindo as instruções. Você é templo. Ele mora no templo sagrado, consagrado, separado. Ainda em 1 Coríntios, o capítulo 6, passa um pouquinho adiante, olha o que diz o capítulo 6, o verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário
santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Olha a proposta do Senhor. Você ser conduzido, templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita dentro de você. Ele está falando, teu corpo é templo, Tarcísio, teu corpo é sagrado, é consagrado. Se teu corpo é consagrado, sagrado, você não vê qualquer coisa, você não ouve qualquer coisa, você não fala qualquer coisa, você não está em qualquer lugar, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Tudo isso, irmãos, são posturas e atitudes que te colocam no lugar onde o Espírito Santo, ou na verdade, onde você fica sensível para ouvir ele falar. É tão interessante quando as pessoas às vezes se isolam, vão para um lugar mais afastado, passam um tempo, rapaz, eu planejei tantas coisas, fiz tantas coisas, não, comecei a fazer uns negócios, elaborei, porque ele conseguiu parar, aquietar e saber que Deus é Deus. O camarada consegue ver Deus em tudo, porque aquieta. O que eu quero trazer à tona para você é saber, o Senhor está falando o tempo todo, o Senhor está comunicando o tempo todo, toda hora, comunicando toda hora. A questão é você entrar no lugar correto, onde esse rei está fluindo. Quero tanto, pastor, direção para a minha vida, quero tanto seguir o que o Senhor tem, quero tanto cumprir o que Deus tem, quero tanto fazer o que tem. Que tal se aquietar e se colocar no lugar certo? 1 Samuel, vai para lá comigo, por favor. Versículo 16. Aleluia, obrigado, Jesus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 6. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. 1 Samuel, capítulo 16, a partir do verso 6. Não vamos ler tudo, mas aqui o Senhor acabou de recusar ou reprovar Saul. E o Senhor vai levantar e ungir um novo rei. E ele fala com o profeta Samuel, olha, vá à casa de Jessé. E aí Samuel começa a falar com Deus, dizer, Senhor, eu vou lá, mas se Saul souber que eu estou indo para ungir outro no lugar dele, vai dar ruim para mim. Ele vai querer me matar, porque eu vou levantar um outro rei, mas ele não é o rei. E aí Deus dá uma estratégia a Samuel, não vai lá com Jessé para sacrificar, faça assim, e eu vou te mostrar quem você deve ungir. Ok? Deus falando com Samuel, para ele ir lá e mostrar ele a quem deveria ungir. E aí Samuel vai até a casa de Jessé, versículo 6. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, Samuel falou com ele mesmo, certamente está perante o Senhor o seu ungido, porque o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Olha para cá, eu só quero pegar esse exemplo para a gente aprender um pouco, a nos movermos, no entender e no compreender como Deus age. Primeiro Deus fala com Samuel para ir, aí Samuel chega lá, Tarcísio, pensando, se Deus já falou com Samuel para dele ir lá, por que Deus já não disse para Samuel quem era? Isso é a minha primeira pergunta. Samuel, vai lá, vai ter um rapaz chamado Davi, não vai estar na casa, porque ele é meio escanteado. Tu já chega, aparece e diz, manda chamar lá o que está lá fora, para não estar aqui perdendo tempo, passando um a um. Mas eu tenho para mim que tinha coisa sendo construída na vida de Samuel, de relacionamento, de aprender, de interpretar. E eu fico vendo, Jessé, vem um próximo menino. Aí Samuel olha, próximo. E aí, acabou seus filhos? Não, rapaz, tem um esquecido. Quando chega, Deus, é esse. Irmãos, eu falo isso porque tantas vezes o Senhor me ensinou algumas coisas, disse, Tarcísio, vai fazer isso, você vai, aí chega lá, é que Deus dá outra instrução. Aí a outra instrução, depois que tu fizer, aí Deus dá outra instrução. É como que para cada passo de obediência o Senhor fosse liberando algo a mais. Para cada decisão de obediência o Senhor fosse acrescentando mais. Não fique achando que você vai ser conduzido, direcionado pelo Espírito, se a primeira instrução você não obedeceu.
Se a primeira direção você não foi, Samuel, vá até Jessé. Tá, mas para procurar quem? Eu não sei quem é que vai procurar, vou ficar aqui quieto. Não vai vir a outra, se ele não fosse, não chegaria. Não viria o outro comando da parte de Deus. O 8 diz assim: então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse: tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Acabaram seus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois a gente não assenta à mesa se ele não vir. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois é este. A questão não é somente sobre o separar, me entenda. Eu quero que você olhe na perspectiva de Samuel sendo conduzido por Deus, amém? Samuel interpretando, tentando identificar, ouvindo da parte do Senhor. É esse Deus? É esse? Não, Samuel, não. Porque Samuel olhou o exterior e falou: rapaz, olha esse aí, fortão, bonitão, desenrolado, capoeirista, pá, esse deve ser o rei. Aí Deus deixa a cara de Samuel: eu não vejo assim não. Talvez Deus estava ainda ensinando a Samuel, que estava aprendendo, crescendo. Samuel, não olhe dessa forma não, Samuel. Feche seus olhos e veja por dentro, que você vai conseguir discernir exatamente quem foi que eu escolhi. 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Você se uniu ao Senhor? Pronto, se tornou um espírito com Ele. Interpretar, entender, compreender, não deixar as percepções naturais te enganarem, os sentidos te enganarem. Irmãos, não falamos isso no entendimento de que o nosso sentimento é algo maligno. Foi Deus que criou o espírito, a alma e o corpo, amém? Foi Deus que criou. A questão é que os sentimentos eles são falhos, eles se baseiam na carne, vai te levar para perigo. Fica com a instrução do Senhor, da sua palavra. Não abre mão disso, irmãos. Falamos tanto, repetimos anos, porque isso vai preservar a tua vida. Em Atos capítulo 27, vamos lá por favor. Paulo, quando passa por um naufrágio, olha o que a palavra do Senhor diz. Atos capítulo 27, versículo de número 10. Isso aqui, Paulo está preso, ok? Estão levando ele para Roma. Verso 9 diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo dizendo-lhes: senhores, vejo. Esse vejo não é que ele estava vendo naturalmente, era uma percepção, um homem espiritual. Percebo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Olha o homem de Deus falando: rapaz, eu percebo, eu vejo que vai ser ruim o negócio, vai continuar, eu percebo isso, eu tenho essa percepção, eu vejo que vai ser trabalhoso. Mas Paulo estava na condição de prisioneiro, nos olhos naturais não era alguém que eles dariam crédito. Verso 13, puxa um pouquinho aí, 27, 13, diz assim: soprando brandamente o vento sul, e pensando, diga comigo, pensando, eles terão alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando o mar, foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Impressão natural. Saulo tinha uma percepção: vejo que vai ser trabalhoso. Os homens olharam: rapaz, eu percebo que está tranquilo, eu penso que dá para ir, eu penso que não tem nada demais não, é de boa. É de boa. Pouco tempo depois levantou um furacão, sei lá, um tufão chamado Eurocleão, quase que todo mundo morre. O Senhor preservou. Eu quero trazer só esse entendimento para você, de percepção natural, percepção espiritual, ouvir da parte de Deus, interpretar, não deixar o sentimento te guiar.
decidir pelo Espírito, decidir pela palavra. Mas não faz sentido, mas não tem lógica, mas essa palavra não passa. Irmão, se você é alguém que muda, hoje está de um jeito, amanhã está de outro, a palavra não muda. Então, se você se associa a ela, uma hora você muda, para ficar igual a palavra. Então você decide ficar com a palavra, uma hora você é acrescentado, você cresce, você aumenta, você se identifica com o que está escrito, porque hoje você está de um jeito, amanhã está de outro. Paulo fala, rapaz, percebo, eu vejo que vai ser trabalhoso. A Bíblia diz, rapaz, eles confiaram mais nos especialistas do que no homem de Deus. Mas a proposta é para todo crente ter percepção assim, ser conduzido assim, tomar decisões pelo Espírito, não por sentimento, ser guiado por Ele, estará para sempre convosco, outro igual a mim. João 6,63 diz que o Espírito para... Não, deixa eu ler para não citar errado. João capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Primeira parte 1, primordial, primeira coisa, seja conduzido pela palavra. A palavra é Espírito. Isso aqui não contém o que Deus falou, isso é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Diga comigo, a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus disse, olha, as palavras que eu tenho falado é vida. Hebreus capítulo 4, se a mídia puder colocar aí, versículo 12, por favor. Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Uma das traduções dessa palavra eficaz é ativa. Eu estava lembrando de alguns produtos químicos que você coloca, às vezes está aquele lugar sujo, não sei se você já fez isso, e você joga o produto assim, só o produto aquilo já fica branco. Você já viu isso? Só o próprio produto ele já é capaz de limpar, sem você ter que fazer um esforço, ou esfregar, ou enfim, ou passar algum pano, alguma coisa. O próprio produto você joga, ele já ativa lá e já limpa. A palavra de Deus é viva e eficaz, é ativa. Isso aqui não está morto, isso aqui não está ultrapassado, muito menos precisa ser atualizado. É ativo, é viva, é eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes. Vai lá e divide. Olha, a palavra consegue tirar e dizer, isso é coisa da tua cabeça e isso é a intenção do teu coração. Isso é alma e isso é espírito. Quem é que consegue fazer isso? Diz, a palavra. A palavra é capaz de trazer esse discernimento, irmãos. Então, pastor, eu vou sendo conduzido pelo Espírito, mas eu não sei para onde eu vou. Pronto, vamos para a palavra. O que a palavra diz? O que a palavra te instrui? Aonde a palavra te coloca? Eu ainda estou crescendo nisso. Pronto, então vamos para a palavra. Vamos começar pelo passo 1. Porque a palavra é viva, a palavra é eficaz. As palavras que eu tenho dito são Espírito, são vida. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando teve a proposta do rei Nabucodonosor, deixa eu dizer proposta, de se curvar aquela estátua, eles não foram, não, nós vamos orar para saber o que o Espírito Santo vai nos dizer e conduzir, se a gente se curva ou não. Não, eles já tinham instrução da palavra. Não, nós fomos instruídos pelos nossos pais, que Deus disse para a gente não adorar nenhum outro Deus. Não precisa orar para isso não. A gente não se curva a nenhum Deus. A gente não se prostra a nenhuma estátua. Não precisa ir atrás de buscar para orar para isso não. Já está expresso a vontade de Deus acerca disso. Já está clara a vontade de Deus acerca disso. Eu já sei o que fazer. Pastor, eu estou orando para ver, porque assim, fulano já é casado, né? Mas assim, eu quero estar com fulano. Não, a vontade de Deus já está expressa. Se Beltrano é casado com fulano, você não vai querer a mulher do outro ou o homem do outro. Adultério. Tem pessoas procurando textos, procurando coisas, não buscando denúncia feitiçaria.
O que está claro na palavra, irmãos. Instrução número 1. Não perde tempo, cai dentro. O Espírito Santo vai pegar com o que está escrito na Bíblia e vai te conduzir. Efésios 6,16 diz para o capacete da salvação e coloca como a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Toda armadura é de proteção, mas tem uma que é de ataque. A palavra de Deus, a espada do Espírito. Está nas tuas mãos. Partir para cima com a palavra. Esse exemplo, eu acho que, se eu não estou enganado, acho que foi o irmão Reagan. Ele estava na sala dele lendo a Bíblia. E ele começa a dizer, olha, Deus está dizendo que em todas as coisas nós vamos vencer. Eu acho que é a mãe dele que está na cozinha, ela sai correndo. E vai para lá, o que, meu filho? Deus falou o quê? Não, Deus falou que nós vamos superar tudo, vamos vencer tudo. Ele diz, foi mesmo, Deus falou, foi, mas está escrito aqui. Ah, é a Bíblia. A vida a gente desconsidera como não sendo instrução, direção, condução do Espírito Santo, a palavra de Deus. Mas é. Abriu a Bíblia, é Deus falando contigo. 2 dicas, irmãos, que eu quero compartilhar com você, que eu pego para mim. Para você ouvir e ser conduzido e ser direcionado pelo Espírito. Estou dizendo que eu acerto em tudo. Estamos crescendo. Amém? Não que eu sei tudo, sei não. Mas eu não estou onde eu estava antes. Graças a Deus. Mantenha um ambiente favorável e uma boa consciência. Isso te coloca num lugar bom, irmãos, para ser conduzido pelo Senhor. Um ambiente favorável e uma boa consciência. O que é uma boa consciência? Você que é nascido de novo, quando você erra, fica piscando a luz aí dentro, está errado, você tem que se arrepender, você tem que se reconciliar com o irmão, você tem que pedir perdão, você tem que voltar, se retratar, resolver, pedir perdão ao Senhor. Está lá, volta, ajusta. O Senhor está conduzindo, volta, resolve isso. O que é isso? É o Espírito Santo preservando o templo dele para sempre ouvir a voz dele. Se não cauteriza, senão você não consegue perceber mais. Você vai ignorando. E você está, quê? E aí você vai para o gabinete, pastor, estou conseguindo mais, Deus não está falando comigo. E aquilo faz, Deus está falando o tempo todo, como assim? Está falando com todo mundo, Ele está fazendo acepção de pessoas? Só contigo que não está falando? Vamos abrir a Bíblia aqui para ver o que Deus está falando agora? Um ambiente favorável, irmãos. Não se coloque em lugares onde você fica confuso. Eu compartilhei isso, eu estava vendo um noticiário acerca da guerra lá na Ucrânia. E eu estava em casa assistindo e passando algumas informações e eu vendo. Rapaz, de repente eu olhei assim para a minha esquerda, que minha sala fica para o sítio da Trindade, e aí à noite fica bem escuro, né? Aquilo preto, eu falei, rapaz, eu já estava imaginando uma bomba caindo ali no sítio da Trindade. Aí quando eu me reparei, que eu falei, misericórdia, que negócio do inferno. Eu já estava achando, eu estou na Ucrânia. Um míssil russo cai aqui, eu olhei assim no sítio, assim, rapaz, lugar grande, né? Pega aqui, meu Deus do céu, que perigo. A cabeça, só por causa de informações que vão chegando. Mas é que tu nunca passou por isso. Ambiente como esse, irmão, te contamina. Quando você vê, você está falando tudo menos fé. Você está agindo de uma forma totalmente fora daquilo que o Senhor propôs. Mas quer ser conduzido, não quero ser guiado. Então volta, preserve o ambiente, preserve a sua consciência, deixe o seu coração limpo e siga a instrução primária da palavra de Deus, que o Espírito Santo vai dizer passo a passo. Assim como ele falou, Samuel, vai lá, quando tu chegar lá eu te digo quem é. Quando chegar lá eu te digo quem vai ser ungido. Tem um homem de Deus chamado Jacó, irmãos. É impressionante essa história em Gênesis capítulo 30. Ele ficou rico por causa de uma instrução. Coloca a vara lá, aí vara listrada, aí quando nascer, se botar as varas listradas na frente lá dos animais, quando cruzar os animais, ele tinha feito um acordo com Labão,
Falou, olha, o que nascer assim é para mim, e o que nascer limpo para mim, malhado para outro. A instrução de Deus, vai lá, bota as varas lá, na frente. As bichas via a vara, aí nascia como tinha que nascer. Uma instrução divina. O cara enriqueceu. Mas às vezes as instruções que a gente quer, não, mas faz mais sentido a instrução ser assim. Faz mais sentido eu ir por aqui. Faz mais sentido eu ir por aqui. Tem mais lógica. Começa a pensar nessas palavras quando sair da tua boca. Tenho pensado, tem mais lógica. Sigo mais assim. Será que isso realmente é a instrução de Deus? Ou é uma axiologia? O louvor pode vir? Pode subir, pessoal. Estamos encerrando. Irmãos, isso preserva a nossa vida. Porque o Senhor não quer nos guiar somente para algo espetacular. O Senhor quer conduzir a sua vida para tudo. O Senhor quer manter você no prumo para tudo. O Senhor quer levar você em todas as decisões. Ah, mas isso é tão simples, pastor. Mas Ele está para sempre contigo. Ele não vem só no momento difícil. Calma aí que eu estou chegando. No momento difícil, o Espírito Santo chega. Não. Para sempre. Não vai te deixar. Consolador, ajudador, amigo. Pega na mão, vai contigo. Agora, Lucas capítulo 6. Estamos encerrando, por favor, abre lá. Jesus ia tomar uma decisão muito importante. Separar entre os discípulos 12. 12 para estar com ele. Lucas capítulo 6, verso 12, a Bíblia diz assim: Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Ou você lê os nomes de todos? Mas Jesus ia tomar uma decisão importante. Se tem alguém para mim que talvez não precisasse orar, era Jesus, Filho de Deus. Ele não caiu do céu, ele desceu do céu. Se ele sabia que ia ter que escolher 12, eu já vinha do céu com essa lista. Tem que escolher 12, Deus já me dá, eu já boto no bolso. Eu saí de Maria, que lista é essa aí, minha? Essa aqui é dos 12 que eu vou ter que escolher, não dá para ser qualquer um não. Eu já trouxe do céu, já pronto. Mas Jesus, para tomar uma decisão séria, irmão, passa a noite em oração. Quando amanhece, aí ele vai tomar uma decisão. Quantas decisões você tem tomado sem antes passar a noite em oração? Eu quero ser conduzido pelo Espírito. Mas vamos lá, nós vamos ser conduzidos pelo Espírito. Estamos crescendo nisso. Mas a proposta é, passou a noite em oração. Aí vai, agora eu vou decidir. Em comunhão com Deus, em relacionamento com o Pai, agora eu vou escolher. Passo a noite em oração, amanhecer, agora eu decido. Agora eu vou para cá, você, vamos para lá, vamos para cá, debaixo do óleo, debaixo dessa influência. Desde cedo no Ministério Verbo da Vida, quando eu fui batizado no Espírito Santo, acho que foi com Tony e Alexandra Flige, um bom tempo. Eu lembro de algumas dicas que ele dava, o pastor Júnior falando sobre nós praticarmos a oração em outras línguas, isso ser um exercício espiritual, né, como um carregador que nos abastece. Eu tinha um costume de ter, até hoje, eu ainda tenho um caderninho, anda na minha mochila para onde eu vou. Você está orando em línguas, quando subir algo, vai lá e escreve. Está orando, vai lá e escreve. Vai lá e escreve. Num ambiente favorável, onde você está preservando a sua consciência. Tu acha que isso está vindo de onde, irmãos? Liga para fulano. Eu estou querendo orar e está vindo esse negócio de liga para fulano. Oxe, deixa eu orar. Liga para... Ai, meu Deus. Escreve lá, ligar para fulano e continua orando. Depois pega e liga para você ver o quanto o Espírito está te conduzindo. Porque às vezes você acha que a sua oração é: eu preciso orar, eu estou sem dinheiro, então o que eu preciso resolver é essa falta de dinheiro. E o Espírito Santo está falando contigo enquanto ora. Liga para fulano, libera essa palavra para fulano. Não, pai, eu preciso do dinheiro. Libera essa palavra para fulano. Você libera a palavra para fulano, destrava o dinheiro do outro lado. Você não sabe, irmãos. Mas siga a instrução do Senhor. Passou a noite orando, depois desceu, amanheceu, agora sim a gente decide, a gente escolhe, a gente vê como é que vai fazer, a gente vê, vamos para aqui, vamos para ali, vai para lá, siga para cá. Pastor, não teve nada, pronto, instrução primordial, palavra de Deus.
Ainda estou crescendo. Palavra de Deus. Sadraque e Mesaque não precisaram passar tempo jejuando. Não. Adorar a Deus, isso aí é fato. A palavra de Deus diz: não adorará. Tenho que ir, não. Não procede de Deus. Quero te estimular mais a práticas espirituais para aumentar a tua sensibilidade. Porque o maior interessado em te conduzir em sucesso, assim como ele fez prosperar Jacó, é o Senhor. O maior interessado que você cresça, que amadureça, que prospere, que enriqueça, é o Senhor. Agora, Ele é que tem os pensamentos a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Ele tem, Ele sabe. Está nas mãos dEle liberar para a sua vida. Obrigado, papai. Senhor, eu te dou graças. Espírito Santo de Deus, nos ensina, Pai, a ficarmos sensíveis à sua voz, a sermos conduzidos por Ti, Senhor. Não queremos que a nossa razão, que os nossos sentimentos, Pai, nos engane, e que Satanás use disso, Pai, para nos tirar da rota, mas seremos ser conduzidos pelo Espírito. Assim como o Senhor foi conduzido pelo Espírito ao deserto, mas saiu de lá no poder do Espírito. Queremos crescer nessa comunhão contigo, queremos amadurecer, Pai, nesse relacionamento, porque eu sei que o Senhor tem mais, o Senhor tem o melhor, o Senhor quer nos acrescentar, o Senhor quer multiplicar, o Senhor quer nos encher mais, quer nos colocar na roda de sucesso. Senhor, não queremos abaixar a temperatura nem o nosso nível de expectativa, mas sim elevá-lo, para receber de Ti a instrução certa, a palavra certa, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, ela penetra para trazer discernimento. E assim eu oro pela vida dos meus irmãos, Pai, e declaro sobre a vida de cada um deles, Pai, clareza, entendimento, olhos espirituais abertos para tomar as decisões certas, para caminhar, Pai, no lugar correto e para não sair da rota que o Senhor estabeleceu para cada um dos meus irmãos. Não sair da rota, em nome de Jesus Cristo. Eu te agradeço, Pai. Amém, amém, amém.